Boa tarde, 19 de agosto de 2024. Cantor e compositor José Arthur. Curtam aí Recordações de Floresta. Uma música muito bonita. Como era transporte e a vida nos anos 70, 1970, época do regime. Quanto ao transporte, em 1975, praticamente 50 anos, eu saí de Floresta, interior do sertão, 430 quilômetros de Recife, e eu saía 6 horas da manhã, em um ônibus de linha chamado. Então, 8 horas parava-se no local entre Bimirim e Floresta, que tem uma margem de 100 quilômetros de distância, chamado Retão. Tem uma casa aqui, outra com 30 quilômetros. Então é só praticamente Caatinga, né? A mata. Aí a gente tomava café no Peba, muito bom o café da manhã, queijo de coalho, coalhada, pamonha, milho verde, tapioca, carne assada de bode, carne de sol, barriga cheia. A gente gostava de parar lá porque era a comida forte do sertão e barato. Aí segui a viagem. 12 horas estávamos passando em Arco Verde, porque as estradas eram de terra batida, como diz, uma poeira miserável. O ônibus andava no pinga-pinga, pegava um matuto aqui, dia de feira, por exemplo, saltava lá na frente, subia outro. Então, quando era. Também tinha as entradas na rodoviária de Arco Verde, Pesqueira, Belo Jardim e saía fazendo parada. E Arco Verde também, né? Já falei. Lá demorava porque era a garagem da Progresso. Quer dizer, não era Progresso, na época era Realeza. Mas o ônibus parava para abastecer. Nessa brincadeira a gente almoçava em Belo Jardim. Churrascaria do Chico. Uma bela churrascaria. Também era baratíssimo. Serve. Você comia à vontade e não pagava caro. Naquela época tudo era acessível. Então a gente seguia, chegava 4 horas da tarde em Caruaru. Veja bem que viagem desgastante. Quando a gente chegava aqui em Recife, era 6 horas da noite, na antiga rodoviária ali no Cais de Santa Rita. Então levava-se 12 horas. Hoje o sujeito pega um carrão automático, 140, 150, 160 até de velocidade. Com 4 horas de viagem, sai de Recife e está em Floresta. Economiza 8 horas. Também hoje é tudo asfalto, né? Bimirim a Floresta, 100 quilômetros de reta, é asfalto. Até de Floresta a Serra Talhada, 90 quilômetros, era estrada de poeira. Era muito complicado, levava quase 2 horas de viagem, 90 quilômetros de Serra Talhada a Floresta. E assim era aquela época, uma dificuldade danada. Quanto ao transporte ferroviário, naquela época tinha trem de Salgueiro, passando por Serra Talhada, parada em Caruaru, até chegar em Recife. Nunca andei nesse trem não, mas tinha esse trem. Era uma espécie de trem de carga, carregava tudo. Além de passageiro, tinha as cargas que trazia do sertão. E daqui de Recife tinha os trem para Maceió.
Eu lembro bem, todo sábado tinha um trem para Maceió. Aí também de Recife tinha o trem para Carpina. Tinha muita gente que pegava o trem, pagava uma mixariazinha. Naquela época tinha os cobradores de trem. Os caras todos fardados e cobravam o bilhetezinho. Levava muito pitu, porque tinha os espertos que não pagavam passagem. Aí muita gente ia comprar carne em Carpina, que era baratíssimo. Pegava o trem de manhã e à tarde voltava no mesmo trem. Você tem ideia como era o transporte ferroviário. Ajudava muito. Depois veio o governo Collor e destruiu as ferrovias. Acabou. E o metrô do Recife chegou, levou quase 25 anos para concluir. Uma batalha para se fazer. Nem 30 quilômetros de metrô. Em São Paulo se constrói 100 quilômetros de metrô a cada ano, ou mais, né? Aqui para fazer 25 quilômetros, 20 quilômetros de metrô levou quase 30 anos. Em 1985 inaugurou-se o metrô de Recife. Eu fiz o concurso, 3 anos depois eu fui chamado, trabalhei 8 anos no metrô, CBTU, funcionário concursado. Depois deu uma veneta em mim e me abusei. Como a gente abusa de uma mulher que não quer mais? O metrô era uma mulher que eu não aguentava mais, como se diz. Aí deixei o metrô, pedi para sair. Mas o tempo passa. Recife também, nos anos 70, eu andei muito aqui, era nos ônibus elétricos. Ele fazia da Avenida Guararapes até Engenho do Meio. Tinha aqueles canelões elétricos em cima do ônibus, que de vez em quando dava um pipoco. A gente ficava assustado com a eletricidade. O canelão caía, o motorista parava, ia lá, puxava o canelão, botava no trilhozinho do fio lá e a viagem seguia. Ônibus elétrico. Agora era muito rápido, viu? Era bom, era como era tão desconfortável não. Hoje em dia a gente anda nesses BRT aí da vida, tá demorando muito, às vezes até 30 minutos, 20 minutos para passar um BRT na Caxangá, sábado, domingo principalmente. E quando vem uma verdadeira sardinha. O transporte em Recife está muito precário. É um dos piores transportes do Brasil. Mas é assim mesmo. Histórias eu conto. Depois eu vou contar outras histórias que era o meu Recife. 50 anos que eu moro aqui em Recife, desde 1975. O Recife, em 1975, era considerado uma vilazinha pequena em relação ao que é hoje. Depois eu falo dos gestores, coisa muito difícil falar quem foram os melhores gestores nesses 50 anos em Recife. É muito complicado, pode desagradar muita gente. Um abraço, saúde, compositor José Arthur.